Você já ouviu falar em Homem das Cavernas? Você sabe onde eles moravam? O que eles comiam? Como se vestiam? Será que eles seguiam alguma roupa da moda? E para se comunicar, será que língua que eles falavam? Será que era inglês, francês ou português? E as crianças? Será que do que elas brincavam? Como que eram feitos e confeccionados aí, no caso, os seus brinquedos? Então, vamos aprender isso aí agora, nessa aula de história. Para começo de conversa, o Homem das Cavernas, né, é o apelido que nós damos ao homem pré-histórico, né? Ele viveu há cerca de 4 milhões de anos antes de Cristo. Pré aí, nesse sentido, é igual a antes, né? Então, pré-história significa antes da história. Você deve estar se perguntando, como assim? Na verdade, eu vou explicar para vocês. Nas questões das fontes históricas que nós já falamos, lembra quando eu disse que antigamente só as fontes escritas é que eram aceitas? Pois é, os homens da pré-história, eles não conheciam a escrita. Por isso, durante muito tempo, foram considerados povos sem história. Na verdade, né, gente? Nós sabemos que eles têm história, né? Inclusive, uma das partes mais estudadas hoje dos homens pré-históricos é as pinturas rupestres, aqueles símbolos e desenhos que eles deixam nas paredes das cavernas. Mas e aí? Se eles não podiam escrever, então como que eles registraram, né, a sua existência? Como que nós sabemos que eles existiram? Como eu disse, esse homem da pré-história, ele registrava seu dia a dia na parede das cavernas, através de símbolos e desenhos. Esses símbolos e desenhos, né, que eram feitos através de plantas, de tintas naturais, né, de tinturas naturais e muito resistentes, que já duram milhares de anos, eram chamados, ou são chamados, né, de pinturas rupestres. As pinturas rupestres geralmente retratavam os objetos, os animais, né? Então, eram cenas cotidianas da vida do homem da pré-história. Vamos lá, então. A pré-história, né, foi antes do surgimento da escrita. A pré-história se divide em 3 períodos. O Paleolítico, que é também conhecido como Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Essa pré-história, né, termina com o surgimento da escrita e inicia com o aparecimento do gênero humano. O Paleolítico vai do surgimento do ser humano até o desenvolvimento da agricultura, né, e da criação de animais, que torna o homem um ser sedentário. Ele deixa de ficar migrando de um lugar para o outro e se torna sedentário. O Neolítico termina com a descoberta dos metais, né? E a partir daí vai se formando as grandes civilizações. Foi nesse período do Paleolítico que os hominídeos, né, os ancestrais dos seres humanos, passaram aí pelas diversas fases da evolução, como afirma a ciência, passando de Australopithecus até Homo sapiens, né? No caso aí, nós sempre falamos aí dos 5 hominídeos, né, e dos graus de evolução de cada um. O Australopithecus, que também significa pequeno macaco, o Homo habilis, que era o homem habilidoso, que adquiriu habilidade com o polegar com o passar dos anos, o Homo erectus, né, que com o passar dos anos adquire aí coluna vertebral e é o descobridor do fogo, né, uma grande descoberta aí da humanidade. O Homo sapiens, ou homem de Neandertal, que é considerado aí, né, o elo perdido entre os chimpanzés e os seres humanos, porque segundo a ciência, é dele que origina os chimpanzés e também de outra linhagem, os seres humanos. E aí nós temos o Homo sapiens sapiens, né, que é a nossa espécie de ser humano moderno. De acordo com a ciência, esse ser humano surgiu lá no continente africano. Então, todo esse processo, né, de evolução, que é assim que a ciência chama a teoria científica que estuda
o processo de chegada, né, de existência do ser humano, essa evolução vai ocorrer ao longo de milhares de anos, né, no continente africano. No Paleolítico, os ancestrais nossos, né, eles viviam da coleta de frutos e de raízes, da caça e da pesca. Tanto que os homens do Paleolítico, eles vão viver do que a terra oferecia. Eles eram nômades, eles andavam em bandos e viviam migrando de um lugar para o outro, porque eles não plantavam, eles não criavam nada, eles só usufruíam do que a natureza oferecia. Então, quando os recursos naturais de determinado ambiente esgotava, eles mudavam de lugar. Por isso que eles eram nômades, né? Fugiam de ameaças naturais e perigos, e foi assim que eles povoaram o planeta. Os instrumentos e as ferramentas desse homem do Paleolítico eram de pedras pontiagudas, de lascas de rocha que ia se soltando com o tempo. A partir daí, eles vão criar aí suas ferramentas. Esse homem do Paleolítico fez uma grande descoberta. Você sabe qual é? O fogo, gente. Alguém pode estar dizendo assim, mas o fogo? Pensei que era uma coisa importante. E o computador? E o avião? E a internet? Tudo importante, mas o fogo é mais importante porque o fogo foi a primeira de muitas grandes descobertas que revolucionaram a humanidade. Pensa um pouquinho, o fogo é muito útil em nossa vida. Para nós hoje, no século XXI, menos, né? A gente consegue fazer um tanto de coisa com eletricidade, mas até hoje, né, o ser humano utiliza o fogo. Por exemplo, os tijolos das cerâmicas feitos de fogo, com o uso do fogo. As telhas, né? A gente usa o fogo para fazer comida, para se aquecer. Então, quando o ser humano da pré-história descobre o fogo, né? Vai facilitar bastante a vida dele aí e vai proporcionar o desenvolvimento das civilizações. Na pré-história, no Paleolítico principalmente, havia uma divisão de tarefas entre homens e mulheres. Os homens, eles faziam, digamos, aquele serviço mais pesado. Eles caçavam, pescavam, construíam as casas, protegiam as tribos e as aldeias. Já as mulheres, elas viviam do cultivo de alimentos, né? Da coleta de frutos, da educação, faziam a comida, organizavam aí as tribos, as aldeias, né? Assim, havia toda essa divisão de tarefas aí entre homens e mulheres. Ok? Fechamos nossa viagem aí, então, pelo mundo da pré-história.